dia, família. Família, a palavra hoje saiu no livro de Jonas, capítulo 4. Eu vou ler o capítulo todo, capítulo 4, que são 11 versículos, que diz assim: Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ia fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e a não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: É claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: Essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Amém? Aqui é a história de Jonas, família. Eu creio que todos nós conhecemos que Deus chamou Jonas para ir à cidade de Nínive e pregar a palavra de Deus e falar para aquele povo se arrepender. Olha, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Olha, Deus falou para Jonas: vai lá e fala para aquela cidade que se ela não se arrepender dos pecados, ela vai ser destruída em 40 dias. Mas Jonas conhecia aquela cidade. Jonas falou: eu não, aquela cidade pecadora, aquela cidade que faz tudo errado, que judia das pessoas, que quando caem lá na praia, que vão lá na praia nos barcos, eles cortam os dedos das pessoas, eles fazem aquelas pessoas sofrerem, eles judiam. Eu não vou, não. Aí, o que Jonas fez? O livro de Jonas tem apenas 4 capítulos, família. 4 capítulos, leiam. Jonas foi e se escondeu no barco. Entrou no barco na direção contrária e falou: eu não vou não, aquele povo lá não merece ser salvo não. E aí, o que aconteceu? Os marinheiros viram que Jonas estava escondido ali, porque veio uma tempestade naquele barco, porque Jonas não estava obedecendo. Aí os marinheiros perguntaram de onde ele era, ele falou: é que eu estou desobedecendo a Deus, me joga no mar mesmo, porque eu que estou errado. Ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que Deus tinha mandado ele falar da palavra de Deus para aquelas pessoas. É como nós, família. Deus muitas vezes coloca no nosso coração para a gente ir e pregar a palavra para aquela pessoa que está ali cometendo pecado, cometendo adultério, cometendo assassinato, cometendo roubo, cometendo tantas outras coisas horríveis. E aí nós mesmos falando assim: não, aquela pessoa não merece salvação não. Aquela pessoa tem mais é que morrer mesmo. Aquela pessoa tem mais é que sofrer mesmo. Mas quem somos nós, família, para decidir isso na família, na vida da pessoa? Quem sou eu para falar que aquela pessoa está errada?
Quantas mensagens na Bíblia nós temos? A prostituta que foi ali, que jogaram ela aos pés de Jesus. E aí Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quantas outras pessoas que estavam ali, já decretado para ter a justiça de Deus ali, para ser lançado a morte. E Deus falou: não, esse é meu. O próprio bandido que estava ali do lado de Jesus na cruz, ele estava ali, ele era bandido. Tinha um de um lado e um do outro. Um se arrependeu, o outro não. Deus conhece, família, quem é dele e quem não é. No último fôlego de vida, Deus resgata os seus. E aqui, Deus sabia que aquele povo ali, que aquela cidade toda ali, tinha salvação para aquela cidade. Deus é misericordioso. Deus queria salvar aquele povo. Mas Jonas, no pensamento dele, falou: eu não, deixa aquele povo perecer, eles merecem. Eles não fizeram errado? Mas Jonas estava fazendo mais errado que eles. Jonas não estava querendo dar nenhuma chance para eles. Porque a palavra de Deus diz: ama ao próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus manda a gente abençoar e não amaldiçoar. Quem sou eu para olhar para aquela pessoa que me prejudicou, que fez mal para mim, ou fez mal para outra pessoa que eu conheço, e falar: não, aquele ali tem que ir pro buraco mesmo? Não! Eu tenho que pensar como Jesus pensou. É minha obrigação fazer a vontade do Senhor. Depois que eu conheço a Jesus, eu não posso agir como se eu não conhecesse. E Jonas, ele falou: eu não vou. Mas chegou a um certo ponto que ele teve que ir. Ele foi vomitado ali. Eu já falei nessa semana, até aqui, na semana passada, se eu não me engano, sobre isso. Jonas não quis ir, ao ponto que ele foi vomitado naquela cidade. Ele teve que ir, porque quando Deus manda, Deus toma a frente, Deus arruma estratégia, Deus dá um jeito da gente fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. E aí Jonas, aqui no capítulo 4 que nós lemos, Jonas estava com muita raiva. Olha, no versículo 1 fala: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Ele estava bravo. Por que ele estava bravo? Porque 100% daquela cidade foi salva. Ele estava bravo, ele não queria, mesmo assim ele não queria. E ele foi ali, se deitou ali, no chão ali, para descansar. E aí Deus permitiu que uma borboreira, ele deitasse embaixo de uma borboreira e ficasse ali na sombra, descansando. Aí depois Deus permitiu que um bicho viesse e comesse aquelas folhas da borboreira e o sol batesse na cabeça dele. Aí ele foi e ficou com dó da borboreira. Olha só, família, como que Jonas não pensava, como nós não pensamos muitas vezes. Muitas vezes aquela pessoa que está fazendo aquela coisa horrenda, horrível, através do testemunho daquela pessoa, muitas vidas podem ser salvas. Muitas almas podem se render ao Senhor quando vê aquela pessoa que não tinha jeito para a vida daquela pessoa e Deus transformou. Aquela pessoa que andava na rua em farrapos. Aquela pessoa que andava suja, fedida, cheia de enfermidade. Aquela pessoa que vivia matando, judiando. Aquela pessoa se transformou. Olha a vida de Saulo e Paulo. Como Deus transformou a vida de Saulo. Saulo vivia matando as crianças, as famílias, vivia matando todo mundo. Depois Deus transformou ele num Paulo. E Paulo, olha aqui, nós temos aqui na palavra do Senhor, Paulo pregando a palavra, Paulo sofrendo pelas almas, Paulo pregando a palavra do Senhor para muitas pessoas. Olha como Deus transformou a vida de Paulo. Nós temos dentro da própria Bíblia esses exemplos. E Jonas estava com dó daquela planta que morreu, mas não estava com dó do povo. Como que está o meu coração hoje, família? Como está o seu coração hoje? Nós estamos irados com tantos pecados no mundo, com tanta coisa errada que está acontecendo no mundo? Nós estamos com raiva porque nós achamos que tem que explodir tudo mesmo, destruir tudo, acabar com tudo? Ou nós estamos falando: Jesus, volta logo. Mas antes de voltar, Jesus, traz salvação para muitas pessoas. Ajuda que muitas pessoas se rendam aos seus pés, que muitas vidas se convertam a Ti.
que muitas pessoas se arrependam. Jesus, tá difícil sim, mas nos ajuda no máximo possível, Senhor. Ajuda que muitas almas sejam resgatadas, aquelas almas que parece que não tem mais jeito para a vida delas, mas que o Senhor tem jeito para a vida delas, que o Senhor tem salvação. Como o Senhor fez ali com aquele povo de Nínive, que aquele povo ali se arrependeu, aquele povo se humilhou e voltou aos seus pés. Não faça igual Jonas não, família. Não vamos fazer igual Jonas não, não vamos ficar com raiva de tudo, de todos, não vamos entregar os pontos não. Vamos ter misericórdia, vamos cuidar daqueles que estão próximos de nós, vamos dar uma palavra de conforto, de carinho, vamos ajudar, vamos ter paz no nosso coração. Quantas pessoas estão sem um pingo de paz nesse momento? Quantas pessoas estão precisando só de um sorriso, só de uma conversa amiga, de uma palavra de conforto. E a gente está aqui e a gente não faz nada. E a gente fica com raiva, falando, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo, não. Que o amor de Deus entre no nosso coração, para que nós venhamos a transbordar amor para essas pessoas, para que essas pessoas venham ter esperança, venham ter expectativas boas de vida, venham ter esperança de mudar a situação, esperança de continuar e não de parar no meio do caminho. Amém, família? Vamos ajudar, não vamos ser mais um Jonas, não. Vamos ajudar, vamos abençoar. Amém? Bom dia, família.